Certo, pessoal, vamos aqui para a explicação do plano 80-20, tá? Então, por que esse nome, tá? Então, a ideia, né, é 20% de esforço e 80% do resultado, tá bom? Então, por isso é o nome desse plano, tá? Então, leve em consideração a teoria de Pareto, tá bom? Beleza, então vamos explicar aqui guia por guia, tá bom? Então, temos aqui a guia capa, a guia edital, fases revisão, a guia conteúdo diário, o que mais cai, aproveitamento, dicas gerais e orientação reta final, tá? Então, na guia capa, eu trago aqui, além dessa imagem, né, do plano e tal, uma publicidade, eu trago o cronograma, tá? Então, eu trago dois cronogramas, tá? Duas dicas de cronograma para quem trabalha o dia inteiro, tá? Que é essa parte de cima aqui, esse cronograma de cima, e para quem trabalha durante o dia e estuda somente à noite, tá bom? Então, isso é normal. Quem tem o dia inteiro livre para estudar vai ter uma carga mais pesada de estudo, tá? Então, isso é reta final. Então, carga máxima, tá? Então, para quem não estuda, para quem não trabalha, só estuda, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempos de estudo, tá bom? De segunda a sexta, tá? E no sábado e no domingo dá uma diminuída, tá bom? Então, cada tempo de estudo desse é de 50 minutos, tá? O ideal é utilizar a técnica Pomodoro, tá? Então, o que a técnica Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, aqui, primeiro dia, segunda-feira, estudou 50 minutos de português, tá? Cronometrou esse tempo, né? Marcou no cronômetro, deu os 50 minutos, você descansa 10 minutos, tá? Então, durante esses 50 minutos, é concentração total no estudo, sem distrações, sem internet, sem conversa, tá? Estudou 50 minutos, descansa 10 minutos, retorna mais 50 minutos, tá bom? E assim por diante, tá? Então, para quem só estuda, temos aqui, ó, 3 tempos de estudo de manhã, 3 à tarde e 2 tempos à noite, tá bom? Beleza. Para quem trabalha durante o dia e estuda à noite, eu trouxe aqui um cronograma, tá? Com o primeiro tempo de estudo de manhã, antes de ir para o trabalho. Então, esse tempo pode ser, por exemplo, das 5 da manhã às 5h50. Ou, às vezes, das 6 às 6h50, tá bom? Isso é adaptável de aluno para aluno, tá bom? E mais três tempos de estudo à noite, tá? Isso de segunda a sexta. No sábado e no domingo, a carga é um pouco maior para quem trabalha, tá? Então, para quem trabalha, vai estudar um pouco a mais no final de semana daquela pessoa que só estuda, tá bom? Beleza. Então, essa é a capa, tá? Eu trago aqui sugestões de cronograma, tá? Para quem trabalha e para quem só estuda, tá? Certo. Aqui temos a guia edital, tá bom? Nessa guia edital eu trago as principais informações do concurso, tá? Por enquanto, né? Como não temos o lançamento do edital ainda, então trago informações do concurso passado, tá? Então, por exemplo, a quantidade de questões em cada matéria, tá? Depois que o edital sair, eu peço que vocês me enviem a planilha novamente, que eu vou dar uma atualizada, tá? Então aqui eu vou colocar a data de inscrições, né, das inscrições, a data da prova, tá bom? Além disso, vou colocar a quantidade de vagas, uma contagem regressiva da quantidade de dias, semanas e meses até a prova nesse espaço aqui, tá bom? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos edital publicado, tá bom? Então, como eu falei, quando for publicado o edital, todas as pessoas que adquirirem o plano têm o direito de atualização desse plano, tá? Então é só mandar para mim que eu atualizo com essas informações, tá bom? Beleza. Aqui
temos a guia Fases Revisão, tá? Nessa guia Fases Revisão, eu explico a metodologia do estudo, o estudo dividido em fases e cada fase com sua ênfase, com seu objetivo, tá bom? Então temos fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3.1, tá bom? A fase 1, o foco maior dela é a teoria. A fase 2, esquematizações e resumos. Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões e revisar, tá? Então, como já estamos aí próximo da prova, né? Se o edital for lançado agora em junho, então temos aí uns 3 meses até a prova, eu sugiro que, né, já iniciem na fase 2 ou na fase 3, fase 3.1, tá bom? Quero que vocês deem uma lida na descrição de cada fase, tá? Essa informação está aqui, tá bom? E além disso, essa informação estará no e-book que eu vou enviar para vocês, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia Conteúdo Diário. Essa guia é importante para você fazer a organização do seu estudo diário, tá bom? Então, foi lá segunda-feira, né? Primeira semana, semana 1. Então, temos aqui, ó, semana 1, semana 2, semana 3, tá? E assim por diante. Os dias da semana, segunda, terça, quarta, tá? E temos as matérias, português, administração pública, geral, direito administrativo e assim por diante, tá? Aí temos aqui, ó, aula, página, assunto e fase, tá? Então aqui você é bem simples, você vai, por exemplo, segunda-feira você estudou português e parou na aula 1, por exemplo, na página 15, tá? Então você vai preenchendo aqui. Aula 1, parei na página 15 e o assunto, por exemplo, era ortografia, tá? Então você vai preenchendo. E a fase? Qual a fase que eu estava? Estava na fase 2, fazendo a leitura do PDF e as marcações do PDF, tá bom? Então você preenche aqui, tá? E na próxima vez que você for estudar a mesma matéria, você vai continuar nas páginas seguintes, tá? Então, se você parou na página 15 da aula 1, você continua na página 16 da aula 1, tá bom? E assim por diante, tá? Então, finalizou o segundo dia de português. Você coloca lá, ainda estou na aula 1, parei na página 30, o assunto ainda é ortografia e também ainda estou na fase 2, tá bom? Então, esse preenchimento na guia Conteúdo Diário, ele é importante para a sua organização, né? Para você não se perder nas páginas, na matéria, tá? Em cada matéria. Então, você vai ter o controle das páginas que você estuda, né? De onde você parou, a partir de onde você vai começar a estudar, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia O Que Mais Cai, tá? Nessa guia O Que Mais Cai, eu trago os assuntos cobrados no último edital, tá bom? Lembrando que eu vou fazer uma atualização após a saída do edital, tá bom? Mas esses são os assuntos cobrados no último concurso, tá? Então temos aqui todas as matérias do último concurso e temos aqui os assuntos, tá? Então, por exemplo, em português, temos aqui ortografia, acentuação, morfologia, colocação pronominal, sintaxe, pontuação, tá bom? E assim por diante. Todos os assuntos que foram cobrados no último concurso, tá? E existe esse destaque em cores, tá? Então, o que essas cores significam aqui em cada assunto? O que está em azul é um assunto que foi muito cobrado, que é muito cobrado pela banca, tá? O que está em verde é um assunto que tem uma cobrança mediana. E o que está em vermelho é um assunto que tem uma cobrança pequena, tá bom? Então aqui em português, por exemplo, podemos perceber que interpretação de textos tem uma cobrança grande, levando em conta a banca e o concurso, tá bom? Tipologia textual, né? Tipologia e gênero textual tem uma cobrança mediana, então está pintado de verde, tá? E, por exemplo,
colocação pronominal tem uma cobrança pequena, por isso está em vermelho, tá bom? Então, o que está em azul tem uma cobrança grande, o que está em verde tem uma cobrança mediana e o que está em vermelho tem uma cobrança pequena, tá? Então, a ideia de todo concurseiro é passar por todo o edital, né? Chegar na prova tendo visto todo o edital, tá bom? Nesse caso, se você não tem tempo, não tiver tempo de ver todo o edital, eu sugiro que você comece primeiro pelos assuntos que estão em azul, depois pelos assuntos que estão em verde e, por fim, se der tempo, você passa para os assuntos que estão em vermelho, tá bom? Então, nessa guia, além dessa estatística dos assuntos mais cobrados, né, destacado em cores, azul muito cobrado, verde cobrança mediana e vermelho cobrança pequena, eu trago caderno de questões, levando em consideração o site Tech, tá? Então eu sugiro que vocês comprem, pelo menos durante a preparação para esse concurso, a assinatura do site Tech, tá? O Tech é o melhor site de questões, tá? É um investimento que vale a pena, tá? Então aqui eu trago o caderno de questões desse site, tá bom? Então é só você copia e cola no navegador de internet, tá? Que vai carregar um caderno de questões daquele assunto, tá bom? Então aqui o primeiro assunto de português é ortografia e acentuação, tá? Então aqui, ó, tem um caderno de questões de ortografia e acentuação com 66 questões, tá? Então você vai fazendo as questões, tá? E vai dando percentual aqui, tá bom? Beleza. Então vai estudando dessa forma. Copiou o caderno, colou no navegador de internet e vai carregar um caderno de questões com X questões, tá bom? A depender do assunto, tá? Então, por exemplo, esse caderno de ortografia tem 66 questões, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, esse caderno de colocação pronominal, tá? E colar aqui no navegador de internet, então aqui, ó, teremos 24 questões. Então, percebam que aqui, ó, ortografia, como é um assunto muito cobrado, temos 66 questões. Colocação pronominal, que é um assunto menos cobrado pela banca, temos 24 questões, tá bom? Então, todos os assuntos, né, cada assunto terá seu caderno de questões, tá? Então, muitas questões, tá bom? Beleza. Além disso, nessa guia, vocês devem preencher a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Então, por exemplo, estudou português, o assunto ortografia e crase e acentuação, né? Fez a sessão de estudo de 50 minutos, tá? E após essa sessão, você vai preencher a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Então aqui, por exemplo, fez a primeira sessão de português, você acertou 20 questões e errou, por exemplo, 5, tá? Então aqui, ó, você preencheu a coluna acerto e a coluna erro. A planilha já dá o percentual automático aqui, ó, no assunto. Então, ortografia, 80%, tá bom? Aí foi lá no outro assunto, fez questões, por exemplo, classes de palavras. Então, por exemplo, acertou 20 questões e errou 10, tá bom? Então aqui, ó, temos 66% em classes de palavras, tá bom? Assim por diante. Então, colocação pronominal, acertou 15 e errou, por exemplo, 12 questões. Então temos aqui 56% de acertos, tá? Então, diante disso, você vai tendo parâmetros para ajustar seu estudo, tá bom? Então, por exemplo, se você está com percentual alto em ortografia, mas está com percentual baixo em classes de palavras, você pode tirar tempos de estudo de um assunto que você está bem e alocar em um assunto que você está ruim,
tá bom? É basicamente isso, tá? Aí, lembrando que essa guia, o preenchimento dela é feito de forma cumulativa, tá bom? Então, todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando a quantidade de acertos e erros, tá bom? Então, o Excel tem essa característica aqui, ó. Você coloca o igual e vai somando, tá? Então aqui, ó, igual 20, né? Aí a segunda passagem pelo assunto, acertou mais 10 e errou mais 7, tá bom? Terceira passagem pelo assunto, acertou mais 30 e errou mais 5, por exemplo, tá bom? Então, você vai somando, tá? Aqui, ó. Só clicar aqui e vai somando. 20 mais 10 mais 30, tá bom? A mesma coisa nos erros, tá? Então, 5 mais 7 mais 5, tá bom? Então, esse preenchimento ele é feito de forma cumulativa. Todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando, tá bom? Como eu falei, esse preenchimento vai servir como base para você fazer ajustes no seu planejamento, né, no seu estudo. Então, se está com percentual alto em um assunto e está baixo em outro assunto, você pode tirar tempos de um assunto e alocar em outro, tá bom? Beleza. Além disso, você pode fazer ajustes entre as disciplinas, tá bom? Então, por exemplo, se você está com percentual alto em português, mas está com percentual baixo em direito civil, você pode tirar tempos de português e alocar em direito civil, por exemplo, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, nessa guia o que mais cai, você vai preencher a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá? E vai levar em consideração a guia, cada caderno de questões de cada assunto, tá? Então, só copiar o link do TEC e colar no navegador de internet que vai carregar um caderno de questões, tá bom? Beleza. Então, além disso, eu quero que vocês preencham. É interessante preencher essa coluna, a coluna aula, tá bom? Então, eu só não preenchi porque vai depender muito da fonte de estudo de cada um, da fonte teórica, tá? Então aqui, por exemplo, ortografia, pode ser aula 0, no estratégia, pode ser aula 1, no GRAM ou no direção concursos, pode ser aula 2, tá bom? Então essa guia aqui fica para o aluno preencher, tá bom? Nessa guia, e também vai preencher a quantidade de acertos e erros, tá? De forma cumulativa, somando, tá bom? Beleza. Então, preencheu a guia acertos, na verdade, a coluna acertos, a coluna erros, vai preencher automaticamente aqui o percentual de acertos e, além disso, já vem direto para essa guia aproveitamento, tá? Então, aqui, ó, preencheu lá, já vem automaticamente para cá e também já vem para cá, ó, direito civil aqui 55%, português 77%, tá bom? Se eu arredondar aqui, tá? Então vou arredondar aqui 78% em português, 56% em direito civil, tá bom? Então preencheu aqui a guia o que mais cai, já vem automaticamente aqui, ó, para o percentual de acertos nessa coluna, tá? E também já vem para a guia aproveitamento nessa coluna, tá? E também já preenche automaticamente esse gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico, o que ele quer dizer? Quer dizer que o que está mais próximo do centro é o que está com percentual baixo, no caso aqui, direito civil. E o que está mais afastado do centro e mais próximo da extremidade é o que você está com percentual alto, no caso aqui, português, tá bom? Beleza, então na medida em que você for preenchendo a guia, o que mais cai é a quantidade de acertos e erros em cada matéria, esse preenchimento vai vir para a guia aproveitamento nessa coluna e nesse gráfico, tá bom? Beleza, então guia o que mais cai explicado, tá bom? Então, o que está em azul, percentual alto de incidência, o que está em verde, percentual mediano e o que está em vermelho, percentual baixo, tá bom? Temos aqui os cadernos
cadernos de questões, é só copiar e colar no navegador de internet. E além disso, é importante preencher a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá? Além de preencher a aula referente a cada assunto, tá bom? Beleza. Temos aqui a guia aproveitamento, tá? Na guia aproveitamento, esse preenchimento aqui, ele é feito de forma automática, tá? Então ele já vem da guia o que mais cai, vocês não vão mexer nessa coluna aqui, na coluna B, tá bom? E temos aqui o controle dos simulados, tá bom? No controle dos simulados, temos aqui simulado 1, simulado 2, simulado 3, simulado 4 e simulado 5, tá bom? Então, a ideia é só preencher a quantidade de acertos e erros em cada... Na verdade, preencher a quantidade de acertos em cada disciplina, tá? Então, por exemplo, se no primeiro simulado você acertou 8 questões em português, tá? Acertou 2 questões em administração geral, 3 em pública, tá bom? E assim por diante. Então, já vai preenchendo automaticamente aqui a nota de cada simulado nesse gráfico, tá bom? Então aqui, ó, simulado 1, por exemplo, tá com essa nota, tá? Se eu for preenchendo aqui na coluna do simulado 2, então, por exemplo, 4, 5, 2, tá? Então teremos aqui o simulado 2, tá? A quantidade de acertos no simulado 2, tá bom? É basicamente isso que vocês vão preencher na guia aproveitamento, tá bom? O restante já vem automaticamente da guia o que mais cai, tá bom? Temos aqui a guia dicas gerais, tá? Nessa guia eu dou uma orientação geral para o concurso, de como vocês devem preencher, de como vocês devem proceder, né, nessa reta final, tá bom? Falo aqui um pouco da planilha, orientações em relação às matérias passadas, tá bom? As matérias novas do concurso, em relação à redação, se tiver, em relação ao modo de fazer a revisão, tá bom? Então trago dicas gerais para o concurso, tá bom? Além disso, aqui nesse espaço eu vou colocar o link do edital, tá bom? Quando ele for lançado. Aqui também tem um link desse vídeo explicativo para sempre que surgir dúvidas, você vê o vídeo novamente, tá bom? Aqui, nesse espaço, eu trago um link com o e-book com dicas, tá? Então tem um e-book que eu montei com dicas gerais de estudo, tá bom? E além disso, nesse espaço aqui eu trago um vídeo explicando o caderno de erros, tá bom? Então, o caderno de erros é uma ferramenta importantíssima para a revisão, para a reta final, tá bom? Então, nesse espaço aqui, eu trago um link com um vídeo explicando o caderno de erros, tá bom? Beleza. Por fim, trago a orientação de reta final, tá? Então, aqui eu falo... Eu trago cada disciplina com sua importância, tá bom? Além disso, eu trago dicas de materiais, tá? De fonte de estudo, tá? Então, por exemplo, eu estou sugerindo o Estratégia Concursos, né? O melhor curso preparatório, tá? Então, é o Estratégia. Além disso, eu trago aqui a forma de revisão e algumas observações em cada disciplina, tá bom? Então, este é o plano 80-20 do TJ Piauí, tá bom? Espero que vocês usem ele de forma proveitosa, tá? Qualquer dúvida que surgir em relação a ele, podem mandar perguntas para mim via WhatsApp, tá bom? E lembrando que
Com o lançamento do edital, eu vou atualizar ele, tá? Então é só vocês mandarem ele de volta para mim que eu atualizo ele para vocês, tá bom? Beleza, então aproveitem, né? Tenham disciplina, comprometimento e força de vontade, tá? Para buscar essa vaga no TJ Piauí, tá bom? Lembrando que, além desse plano, eu ofereço acompanhamento individual, tá bom? Coaching, tá? Então, quem se sentir um pouco desorganizado, tá? Sem didática, sem estratégia de concurso, tá? Então podem me procurar que eu falo um pouco do acompanhamento individual, do coaching para concurso, tá bom? Mas esse plano 80/20 já é uma excelente ferramenta, né, para vocês caminharem, tá? Então dá para caminhar só, tá bom? É só seguir os passos desse plano, tá bom? Beleza, então bons estudos, qualquer dúvida é só falar. Então valeu e bons estudos, boa prova e com fé em Deus, né, e muito esforço, a aprovação virá.